Ganho de peso na menopausa. Isso é uma regra? Acontece sempre? Tem como evitar? Muitas mulheres relatam esse medo. Ah, doutora, minhas amigas, minhas familiares, quando entraram na menopausa ganhando muito peso. E agora sou eu, estou morrendo de medo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa triste realidade. Sim, é triste, mas temos um caminho a seguir, mantendo o nosso clima aqui, que é descomplicar a saúde feminina em todos os momentos da sua vida. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Aneline Gonçalves, sou médica ginecologista e vamos lá para mais informação. Será que é verdade que a menopausa engorda? Eu vejo no meu dia a dia o quanto o ganho de peso na menopausa pode ser impactante, sendo um fator que realmente atrapalha e assusta as mulheres. Teoricamente, a menopausa por si só já causa isso e o ganho de peso também. Imagina essa união. E junto disso, vem várias outras inseguranças associadas, não é verdade? A mulher se mata a vida inteira indo para academia, fazendo atividade física, acorda às 5 da manhã, faz restrição alimentar. E aí chega nesse momento e ela pensa, vai tudo por água abaixo. Essa danada dessa menopausa vai roubar um esforço de uma vida. Então, entendendo bem que esses sentimentos estão aí, bem coladinho no seu íntimo. E olha só, entendo também que não tem nada de errado com eles não, tá? Por isso mesmo, estou aqui para te dar mais informação e te ajudar a desviar desses medos. É completamente razoável achar que é normal ganhar peso durante o climatério e a menopausa. Você já se perguntou por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho então por que nessa fase ganhamos peso. Primeiro ponto, nosso metabolismo desacelera abruptamente. Então, para vocês entenderem, se alimentando da mesma forma, convenhamos que você já é uma pessoa que tem uma alimentação boa, uma alimentação saudável. Mesmo se você manter uma alimentação exatamente igual quando você tinha os seus 25 anos, fazendo as mesmas atividades físicas, naquele momento, se você não ganhava peso, muitas vezes até perdia, nesse momento você mantém o peso ou até mesmo ganha peso. Por quê? Existe um desbalanço entre a balança do consumo, ganhar e perder. Quer um exemplo muito claro? Antes, na balança 2 de cada lado, mantenha-se um equilíbrio. Hoje, com o metabolismo lento, enquanto você consome 2, para você queimar 2, é como se o seu corpo sofresse, né? Então você perde esse desbalanço, esse equilíbrio, como se suas células trabalhassem de forma lenta e gradual. Associada a isso, temos a perda do tônus muscular. Sim, falamos tanto em osteoporose, que é a perda de massa óssea, às vezes não falamos em sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular. Tá aí, chegou o momento da gente falar sobre, né? Você tem perda além associada a essa perda de massa, você tem uma dificuldade de ganho, porque os seus hormônios estão em queda, e além disso, a estruturação também está debilitada pela queda do colágeno e da elastina. Então, além de você perder massa magra, você ainda tem a queda, né? A perda desse tônus muscular. E os grandes cofatores são hormonais, né? Então, a queda do nosso estrogênio debilita o colágeno, né? Faz com que haja ali uma diminuição da síntese. E, além disso, a queda da testosterona faz com que não haja o anabolismo, crescimento e desenvolvimento de células aí para o ganho de massa muscular. É a tríade da derrota. E além dessas causas físicas, tem toda a parte emocional envolvida. Para muitas pessoas, é normal que o ponteiro da balança comece a subir quando não estamos bem com nós mesmos. Para tudo, e agora, entra um fator muito importante. Presta atenção. A libertação do tem que ser assim. Não é que entrou na menopausa vai engordar. Não é que entrou na menopausa tem que emagrecer.
Não tem nada a ver com isso. Sim, se pegarmos números e estatísticas, eles vão apontar sim que no período de menopausa e climatério as mulheres ganham peso. Mas minha opinião, não é a menopausa que é a responsável por te fazer ganhar peso. Mas sim, é que a maioria das mulheres estão despreparadas para encarar esta fase da vida. Sempre gosto de ressaltar. E se você souber como não ganhar peso? E se você souber como não perder a libido? Sim, tem como, mas a maioria das pessoas não sabem que isso existe. Então, é exatamente por isso que eu estou aqui. Não sei se esse trabalho que eu estou fazendo aqui vai ajudar de forma direta a reduzir as estatísticas. Mas se você que me acompanha, que está vendo esse vídeo, aprender a lidar com a menopausa e a passar adiante esses conhecimentos para a filha, para os amigos, para os familiares, isso com certeza vai contribuir para a nossa sociedade, para mulheres mais fortes e empoderadas. E se preocupa com longevidade, qualidade de vida. Veja o exemplo de uma paciente que eu presenciei ser tratada, ser acompanhada. Uma mulher lindíssima, que super se cuidava, que se preocupava com o seu bem-estar, que malhava e mais do que isso, trazia essa rotina de saúde para a família dela. E sempre buscando informação, ela era muito informada, normalmente quando tinha dúvidas ela trazia, então informação ajuda demais. E aí chegou então para ela esse momento, né, de transição, do climatério, menopausa, aquela loucura. A diferença é que ela fez ser um sucesso. Ela conseguiu manter o peso, manter a qualidade de vida, sem que ninguém olhasse para ela com pena ou que percebesse algo diferente na vida dela. Então, em nenhum momento ela se sentiu constrangida, muito pelo contrário, a gente vê que o grande diferencial foi a preparação. Desde muito bem antes do climatério, dela mesma entrar na menopausa, ela já tinha informação, então ela sabia certinho, passo a passo de como isso aconteceria para ela. A equipe médica, a ginecologista, né? A equipe ali de segmento, de nutrição, o educador físico, né? Ela já tinha esses hábitos de rotina. E neste caso, a ginecologista que a acompanhou se preocupou, né, em explicar tudo tintim por tintim. Como ela lidaria com as alterações emocionais, quais as opções de reposição hormonal poderiam ser impostas para ela ou mesmo discutidas ali, né, os fatores de risco associados e quais seriam os benefícios envolvidos, quais outros colegas ou profissionais poderiam muitas vezes ali precisar nos dar as mãos para seguirmos juntos numa caminhada saudável. E claro, sempre batendo na tecla de alimentação saudável, rotina de exercício físico e como seria ajustado tudo isso para que o ponteiro da balança não subisse, não assustasse. E o resultado de toda esta preparação foi uma grande surpresa, porque muitos chegavam para ela perguntando por que ela estava demorando tanto a entrar na menopausa, por que ela não estava sentindo nada. E olhem só, ela não só já tinha passado aquele período turbulento, como já tinha ali cortado os ciclos menstruais, os exames hormonais já vinham acusando que realmente para ela a menopausa já tinha chegado, mas fisicamente, psicologicamente ela estava bem, ela estava preparada. Veja que maravilhoso. E ela até brincava, vai entrar na menopausa, né? Ela falou, nem sei o que é isso, já passou. E muitas vezes de tudo isso vocês trazem alguns paradoxos para mim. Quantas vezes eu ouvi assim, doutora, eu já tentei 1 milhão de coisas, já tentei dietas, já tomei remédio, já fiz 1000 coisas e eu não consigo me adaptar, eu não consigo me preparar. Tem alguma dica prática? Então vamos recapitular. Nada é fácil, certo? Mas é possível. Então não acredite em dietas genéricas, gente. Por favor. Tudo que se apresenta muito fácil, muitas vezes é mentiroso. Então, dieta da lua, dieta não sei lá, isso é passageiro.
tá? Precisamos de rotina, precisamos criar hábito. E muitas vezes essas dietas, elas não levam em consideração a sua individualidade, a sua composição corporal, a sua necessidade muitas vezes de nutrientes. Então não. Outra coisa importantíssima é a nutrição familiar. Não adianta uma pessoa específica dentro de um lar querer modificar completamente a sua rotina se a família está completamente errada. Então isso vem junto, são hábitos construídos dentro de um lar. E aí, muitas vezes, a reeducação alimentar ela vai ter que ser para a família inteira. Do netinho ao vovozinho, todo mundo. E aí, me perguntam também, doutor, não gosto de fazer atividade física. Não gosto de ir para academia. Tem alternativa? Sim e não. Sim, porque tem exercícios que a gente consegue fazer com o peso do próprio corpo, né? Fazendo muitas vezes ali atividades físicas que você vai fazer a sobrecarga como se fosse na academia, mas não tem o mesmo empenho da musculação no caso da menopausa. Por quê? Lembra que eu falei em sarcopenia? Que é a perda da massa muscular. Então, se você está perdendo, e a gente já sabe que o impacto da musculação é muito grande no ganho, né, de massa muscular, então a musculação ela teria que ser feita pelo menos 2 a 3 vezes na semana, associada a alguma atividade aeróbica que traz prazer para você. Tá na moda, né? Beach tênis, ou uma caminhada, uma corridinha, mais hábito. Eu vou repetir, hábito. Muitas vezes eu falo que às vezes a gente consegue personalizar, direcionado para você também. Eu gosto de jogar peteca. Vai jogar peteca, só por favor. Não fique parado. Você já está perdendo massa magra de estar parado, tá? Então a gente precisa manter o corpo em movimento. E se conseguir colocar algum exercício físico, né? Não apenas a musculação, mas como pilates, que você tenha carga, que você esforce ali essa musculatura, isso vai ser muito benéfico. E aqui a gente tem que falar do contrário também. E se você perder peso demais, de forma repentina, isso também é ruim. Não é isso que a gente deseja. Mais uma vez, queremos criar hábitos. Não é exclusivamente peso aqui que estamos falando. Estamos falando de qualidade de vida. Então, o que a gente quer? Que você perda massa gorda, gordura, e ganhe massa magra. Porque assim você vai manter a sua conformação corporal, você diminui riscos, né, de doenças cardiovasculares. Então, isso é muito importante. Ok, decidi enfrentar a menopausa de frente. Vou virar atleta, esportista, crossfiteira, modelo, arrasando. Opa! Isso é 100% saudável? Para o corpo e para a mente? Vamos aos alertas de exagero? O segredo está onde? No equilíbrio. E o segredo é aproveitar todas as fases da vida, inclusive o climatério e a menopausa. E aí eu gosto de mencionar, eu sei que vocês já sabem disso, mas quão bom é viver esse momento. Vocês muitas vezes já estão aí com as carreiras trilhadas, algumas já indo aí para a fase de aposentadoria, depois de tanto dedicar, maioria dos filhos todos criados, então você já pode curtir um momento com o filho, passou a adolescência, passou aquela fase de trabalho, vem os netinhos, né? Os maridos já estão mais tranquilos, muitas vezes também já estão em casa, vocês podem viver a dois. Você pode viajar, você pode conhecer o mundo, você pode desfrutar o que é de melhor em você. E quando não tem marido e quando não tem filho, cara, esse é o seu momento. É o momento que você vai ter tempo pra você, vai cuidar do cabelo, vai pintar a unha, vai ser feliz. Quantas coisas maravilhosas acontecendo nesse momento. E se é pra surtar, se é pra aprender, que seja. Vai desbravar um idioma novo, vai desbravar um instrumento. Esse é o seu momento. E como é maravilhoso ver mulheres desabrocharem agora, porque a vida acontece agora, independente de quantos anos você tenha, independente de que fase da sua vida você esteja. E
quanta bagagem você trouxe lá de trás, quantas pessoas você consegue ajudar. Muitas vezes você já eliminou aquela falsa sensação de que as pessoas estão o tempo inteiro te acusando. Vá viver a sua liberdade. Esse é o seu momento. E se você traz algum medo em você, eu sempre gosto de pôr assim, nossa, agora eu parei de menstruar. Que maravilha! Graças a Deus, Senhor. Passou a fase ali de fertilidade, de reprodução. E nesse momento, cara, o corpo é seu, né? Você já fez o que tinha que fazer pela sociedade. E agora é o seu momento mesmo, né? Essa preocupação da parte de fertilidade, ela passou. Ah, mas eu vou ter muito tempo livre. Mas, meu Deus, que maravilha! Vá aproveitar, como a gente já mencionou. Vá se distribuir em milhares. Você consegue ajudar pessoas, você consegue aprender. A gente sempre pode. Então, só para te ajudar a visualizar, vamos entender como é o tratamento ideal para manter o peso e equilibrar as emoções na menopausa. Como atacamos o problema do metabolismo lento? Hábitos, mais uma vez. Então, eu vou dar uma série de diquinhas aqui, né? Já que a gente já sabe que ele vai estar impactado por N fatores para te ajudar, ok? Então, muito simples, mas muito eficaz, beber água. Mais água, mais água. Porque quando bebemos água, precisamos que o nosso organismo ative os centros que vão aquecer essa água que consumimos. E assim podemos aumentar o consumo de energia, o gasto calórico do nosso corpo. Anotado? Alimentos termogênicos, como a pimenta, o gengibre, o chá verde, também trazem grandes benefícios nessa parte de metabolismo, porque eles têm algumas coisas como a capsaína, os polifenóis, que vão ajudar a ativar o nosso metabolismo. Então, ele vai dar aquele start também. Colocar na dieta mais proteína. Sim, aumentar o consumo de carnes, ovos, leite, peixes. E aquelas pessoas, Anne, que não consomem carne? Então, de olho nas folhas verdes escuras, para a gente ter também essa quantidade de proteína aí adequada. Não podemos pular o café da manhã, já estaremos muitas vezes ali dormindo às 8, 9 horas. Então, se você pula o café da manhã, ao invés de você estar guardando a sua proteína, que já está pouquinha, que já está sofrida ali, você está fazendo com que o seu corpo consuma proteína ao invés de gordura. Então, não pular o café da manhã. Isso também vai ajudar o metabolismo. Controlar o estresse. E aí, né? Precisamos. Quando nos mantemos estressados, aumentamos um hormônio chamado cortisol. E ele atua de forma negativa no nosso metabolismo ali, guardando a gordura, né? E não deixando o consumo dela. Então, precisamos ter níveis ideais de cortisol e o estresse afeta isso aí. Mais uma coisa, dormir bem. Por que eu estou associando aqui? Porque durante o sono, se você não tiver um sono adequado, você também vai fazer com que os níveis de melatonina, que é um hormônio anti-inflamatório, caiam. Então, em vez de melhorar o seu corpo, você tem níveis anti-inflamatórios e antioxidantes, você vai estar diminuindo e vai estar aumentando o cortisol da manhã. Então, além de você estar inflamado, pela manhã você vai ter um hormônio que vai aumentar o desejo de comer e ainda assim fazer com que a sua conformação corporal, o depósito de gordura, ele ocorra de forma acentuada. O sono ainda atua no aumento, na produção do GH, que também é um hormônio do crescimento. Então, muitas vezes, quando você faz a prática de musculação, de atividade física, se você não tiver esse período de sono, você não vai ter a parte de anabolismo, de crescimento celular, de proliferação celular, e nem a parte de descanso muscular. Então, aí muitas vezes você prejudica o seu sono, o seu treino, pela falta de sono. Então, atenção, dormir também é extremamente adequado neste momento. E não podia deixar de fora a prática de atividade física. Pessoal, atenção, se puder, se der, se não der, vai também. Musculação, pelo menos 3 vezes por semana, associada a algum tipo de atividade aeróbica. Tá? Então, isso vai manter o metabolismo no nível que a gente precisa aí.
Então, como atacamos a perda do tônus muscular? Exatamente sobre o que eu acabei de falar, musculação, atividade aeróbica. A sarcopenia, ou seja, a perda de massa muscular está acontecendo. A partir dos 40 anos ela se intensifica. Então precisamos, fazer atividade física rigorosa e ali, hábito. Mais uma vez, hábito, tá? E a queda do estrogênio tem a ver com o tônus muscular? Tem também. Perdemos colágeno e elastina, tá? Que tem como cofator ali, como atuação do estrogênio, que é o hormônio feminino que está em decrescente, que mais traz sinais e sintomas nesse momento. Então, além da atividade física, o que vai ajudar aí? Reposição hormonal. Certo? Temos outras medidas, várias, mas é isso, eu deixo o segredo pra gente conversar lá no consultório. Para concluir mais este vídeo, eu quero te convidar a me mandar a sua dúvida específica sobre a sua dificuldade com a menopausa. Você pode escolher os comentários ou mandar uma mensagem pelo direct mesmo, para que eu possa entender qual o seu medo, a sua dúvida, a sua dificuldade. Minha intenção com esses vídeos tem sido atacar diretamente os problemas que envolvem esse período da vida da mulher, quebrando os tabus sobre a menopausa. Não tenha vergonha de falar diretamente comigo se precisar. É normal ficar um pouco constrangida de colocar um comentário. Quando for assim, mande no privado. Pode ter certeza, fique sossegada que suas informações não serão divulgadas. Um grande abraço e conte sempre comigo. Até o próximo vídeo.